Bonjour! Sejam muito bem-vindas ao nosso quarto episódio do Bonjour Cast. E hoje nós estamos aqui com convidados extremamente especiais. Eu e a Aline trouxemos duas pessoas aqui para falar com vocês sobre um tema muito polêmico que tem rodado aí as redes sociais e os noticiários, que é o famoso peeling de fenol. Vou pegar aqui as minhas anotações para apresentar para vocês os nossos convidados de hoje. Então, nós temos aqui advogado, 40 anos, 14 anos formado, especialista em direito criminal, pai da Helena e sócio fundador do escritório de advocacia Figueiredo e Costa Advogados na cidade de Poços de Caldas, com atuação no Brasil inteiro, Dr. Luiz Américo. Seja Obrigado. muito bem-vindo. Obrigado. É um prazer estar com vocês aqui. Prazer é nosso. E a nossa outra convidada, advogada, 40 anos, há 16 anos formada, especialista em Direito Civil e do Trabalho, mamãe do Lucas, da Helena e do Henrique, sócia fundadora do escritório de advocacia Figueiredo e Costa também, lá junto com o Luiz, atendendo todo o Brasil, doutora Érica Costa. Seja muito bem-vinda, Érica. Muito obrigada, Pamela. É uma alegria estar aqui com vocês. E hoje vamos discutir, conversar sobre esse tema, como disse você, bem polêmico, né? Muito. E nós temos escutado aí muitas coisas, muitas dúvidas mesmo relacionadas juridicamente, né? Sim. Sobre o peeling de fenol e também dentro da área de vocês. Sim. A questão de estética. E também a Aline Rodrigues, que traz aí para nós a parte da estética. Ela vai estar mostrando para vocês aí essa parte de posso fazer, não posso fazer, o que ela é a favor, o que ela é contra. E também a minha parte, que é de mentalidade e a parte de crenças. Hoje vai ser um bate-papo bem legal. Então eu quero começar esse podcast direcionando primeiramente para a Aline na parte da estética. Aline, quais são os riscos? Por que fazer ou por que não fazer o peeling de fenol? Primeiramente, eu preciso expor a minha opinião. Eu não faria jamais, nem como paciente, muito menos como profissional, altos riscos. É um procedimento muito invasivo e geralmente o que as pessoas buscam nesse procedimento é uma pele melhorada, é se ver livre de manchas, é se ver livre de cicatrizes, e existem procedimentos muito menos invasivos que podem te dar esse retorno, né? E sem correr qualquer risco. Quais os riscos deste procedimento em si? Quando você se submete a esse procedimento, são feitos cortes, algumas fissuras na pele. Para quê? Porque é um ácido, né? Ele queima a pele. Então, para que seja feito um anestésico, esse anestésico penetre na sua pele e você sinta um pouco menos de dor. O risco está aí, porque este ácido, esse peeling, ele penetra na corrente sanguínea e pode ser, então, ocasionado parada cardíaca, pode afetar rins, fígados e, infelizmente, levar a óbito. Então, eu, como profissional e também como paciente, estudaria, pesquisaria e jamais me submeteria a algo nesse sentido. Aline, mas uma coisa que está sendo falado, principalmente nas redes sociais, e que eu gostaria que você trouxesse um pouco mais aqui, é que o motivo de estar sendo questionado neste momento o peeling de fenol, uma coisa que já é feita há tanto tempo atrás. O que mudou? O que você acha que mudou? Você acha que foi porque expandiu a parte de digital, da internet, hoje mais pessoas têm acesso ao que está acontecendo, por isso que deu esse boom aí até chegar à proibição? Com certeza, com certeza. A internet tem grande parte nisso tudo. Já existem aí, foi até questionado, o peeling de fenol já existe há mais de 100 anos, né? E por que só agora essa proibição? As pessoas começaram, principalmente profissionais, visando a questão lucrativa mesmo. É um procedimento de alto valor e as pessoas começaram a demonstrar mais interesse, porém, as pessoas não têm esse conhecimento técnico, falta isso, né? Até médicos mesmo, tem que ter mesmo sendo médico, tem que ter uma formação exclusiva, específica para atuar neste peeling, de tão invasivo que ele é. Eu acho que a internet, com certeza, as pessoas começaram a ter mais rápido acesso, né, à informação. No caso que a gente está julgando, né, falando, conversando sobre, o moço morreu em minutos, já estava a notícia espalhada, né, na internet toda, todo mundo sabia, e procurando querendo saber quem era profissional. Então, com certeza, a internet hoje tem grande parte nisso.
E na parte jurídica, né, a gente está aqui com a doutora Érica, o doutor Luiz. Eu queria saber de vocês aí, principalmente do Luiz, o porquê que trouxe essa proibição. O que você acha? Quais são os códigos penais? No que se enquadra aí essa proibição? Bom, primeiramente, no caso que nós estamos falando aqui, foi realizado esse procedimento por uma pessoa não capacitada. É essa questão do fenol o peeling de fenol só pode ser realizado por médicos, principalmente de especialização em dermatologia ou cirurgia plástica. E pelo que nós fomos ver, essa profissional, digamos assim, entre aspas, né, não era capacitada para fazer esse procedimento. E ainda mais numa clínica onde não tinha todos os aparatos essenciais, num caso de alguma intercorrência. Então, isso é crime. É considerado um crime. Sim. Sim. No caso, em entrevistas, né, esse caso que nós estamos falando aqui, só para que vocês entendam, nós estamos falando da influencer, né, da Natália Becker, que deu entrevistas aí na Rede Globo, na Record, onde levou a óbito ali o paciente dela. Nesse caso, foi questionado para ela, Luiz, se ela teria pedido exames ou se ela teria feito uma avaliação antes de fazer o procedimento no paciente, e ela simplesmente disse que ela não havia feito avaliação e não havia pedido exames porque ela não era médica para isso. Aonde que se enquadra isso na lei, ali na parte criminal, o porquê que ela não deveria estar fazendo, a gente já sabe que ela não é, mas aonde que entra ali na lei que possa, eu acho que principalmente ajudar a família nisso mesmo? Bom, na esfera criminal, no meu ponto de vista, ela praticou 2 crimes. Exercício ilegal da profissão, né, de medicina, e tanto é que ela agora foi indiciada por homicídio doloso. Só que o homicídio doloso, com efeito eventual, podemos dizer assim, ela não queria assumir, não queria o resultado morte, obviamente, mas assumiu o risco de produzi-la, porque ela não era técnica para fazer aquele procedimento. Então, ela responderia por esses 2 crimes. E, ademais, a responsabilidade criminal tem a responsabilidade civil, onde entraria questões de indenizações e essas questões que a doutora Érica é mais capaz de exemplificar aqui para vocês. Já trazendo aí essa deixa, então, Érica, conta para nós aí, da sua visão, o que entraria ali da parte da lei, como que seria feito, e uma dúvida que surgiu também, né, no nosso almoço hoje, como que ficaria não só a profissional, mas a funcionária que estava junto e sem nenhuma profissionalização. Com relação à responsabilidade civil, a gente pode observar que um profissional, no caso ela, ou um médico mesmo, hoje em dia a gente está vendo muitas situações acontecendo, né, muitos médicos formando e muitos médicos aí suscetíveis a erro e sendo processados. E nesse caso, eles podem ser responsabilizados civilmente, no caso da Natália Becker, né? Isso. Ela com certeza vai ser responsabilizada civilmente. E no caso, ela deveria, no caso de uma responsabilidade civil, indenizaria os danos morais e também os danos materiais. E aí, no caso, vai analisar a culpa dela. Ela teve culpa? Provavelmente ela não fez por querer, né? Ela não aconteceu o erro, ela não aconteceu aquilo com aquele paciente porque ela desejou. Mas a gente deve analisar a culpabilidade do ato dela. Ela foi imprudente? Ela foi imperita? Ela agiu com negligência? Então, analisa-se essas situações, esses pontos da culpabilidade, para que ela possa ser culpada, né? Considerada culpada e assim poder ser responsabilizada civilmente. E aí, como eu disse, pode ser moralmente, a gente pode ver ali o que incutiu, né? Não apenas na esfera material, nos gastos materiais, em tudo que a gente pode contabilizar materialmente, né? Sim. Em dinheiro, mas também aquele dano que vai levar para a alma, levou a uma morte de uma pessoa. Uma mãe perdeu um filho, né? Perdeu um esposo. Então, ela gera consequências morais, né? Que muitas vezes são imensuráveis, não tem como contabilizar. Mas quando se ajuiza aí uma ação civil, acaba que se
coloca um valor, né, nesse dano moral que causou a pessoa, para que ela possa ali não voltar a reincidir no erro, para que ela possa ser ali educada, né, nesse sentido, para não voltar a cometer o mesmo erro. Então, com certeza, além das consequências criminais, porque veio a óbito um paciente, vai ter ali uma responsabilização civil, com certeza, porque a gente pode ver que são vários erros, várias situações que podem levar ali a família a conseguir comprovar os danos morais e os danos materiais que obtiveram por meio dessa inconsequência, né? Dessa atitude inconsequência dela. E, doutora, acho que a maioria das pessoas que assistem, né, é um podcast voltado para empreendedorismo, mas muitas das mulheres que assistem ainda atuam dentro do CLT. Eu acredito que a funcionária, né, estava prestando serviço, ela era registrada ali como CLT, e ela teve uma coparticipação no procedimento. E aí que surgiu a dúvida. Essa funcionária, ela poderia ter se recusado a participar disso? Essa funcionária, ela também cabe alguma punição para ela? Porque o questionamento, né, que surgiu principalmente no nosso café antes da gente chegar aqui foi que será que o medo de ser demitida fez com que ela participasse mesmo sem querer? Como que funciona essa questão? Se eu for empregada de uma pessoa que está cometendo um ato, né, exercendo ali sem ter diploma, a profissão, como que fica a funcionária neste caso? Tá. Nesse caso, primeiramente, quem vai ser responsabilizado? O profissional, né, que está responsável por aquele ato, e a clínica também é responsabilizada. Suponhamos que o profissional que estivesse realizando, ele não fosse a dona da clínica. Aquela profissional seria responsabilizada bem como a clínica, porque ela tem essa responsabilidade técnica de tudo que acontece dentro do local. Com relação às funcionárias assistentes que estiveram, né, juntamente ali no procedimento, eu não consegui averiguar se realmente teve ali a participação ou não de uma funcionária e se teve, qual foi a participação, né? Mas digamos que algum funcionário da clínica ou de qualquer outra clínica de estética, ela seja obrigada ali pelo patrão, pelo empregador, a realizar um ato que ele sabe que é de responsabilidade médica e essa pessoa não é médica. Então, ela pode exercer o direito de recusa. Se hoje um patrão, ele delega uma função para um funcionário, que esse funcionário sabe que vai contra a sua própria segurança, sua própria saúde, ou contra a segurança e a saúde de terceiros, ele pode, como deve, recusar, porque ele pode vir ser responsabilizado por esse ato ou por esse trabalho que ele realizar. E quando ele se recusa, se o patrão não aceita a sua recusa, ele pode, inclusive, pedir a demissão, mas receber todos os seus direitos como se fosse demitido sem justa causa. E aí, no caso, a gente deve ponderar, né, uma balança. Epa, eu vou continuar no meu emprego ou se acontecer isso, eu posso vir até ser responsabilizado por uma morte? Porque tendo ciência de que determinado ato, determinado trabalho é um ato específico de médico, e eu não sendo médico, eu tenho o dever de recusar a realizar um trabalho que não é da minha alçada, não é da minha competência. Então, no caso, um trabalhador, né, um funcionário da clínica, se ele estava sendo obrigado a realizar um trabalho que ele sabe que não é da sua alçada, ele pode recusar. Existe essa possibilidade até na CLT de poder se recusar a realizar atos que ele sabe que são ilegais ou que vai contra a sua própria segurança, contra a segurança de terceiros, a saúde, etc. E nesse caso, como a funcionária não recusou, ela também responde pelo ato, pela morte do paciente? Se ela teve culpa ali juntamente com a... Até como omissão de socorro, talvez? Possivelmente. Possivelmente. Eu não, como eu falei, eu não tive acesso, né, à participação efetiva dessa funcionária. Pelos vídeos, nós vimos que tinha, né, uma assistente, até eu acho que o esposo Ele fala, do paciente que faleceu falou que tinha uma assistente, mas eu não conseguia ir a fundo para saber, a gente teria que analisar a culpabilidade dela, realmente. Ela fez o procedimento, ela pôs a mão no paciente, ou ela era uma simples recepcionista, né? Então eu não consegui ter acesso ao fato para te falar se ela tem a culpa ou não, aí tem que ser analisado. Hoje, se você pesquisar na internet, se você pesquisar tanto no Instagram quanto nas redes sociais ou
no próprio Google ali, tem inúmeras entrevistas de vários médicos falando sobre os riscos ao paciente. Um deles, o principal, é o risco cardíaco, onde a pessoa pode vir a ter uma parada cardiorrespiratória. O outro risco é uma sobrecarga renal, vindo ali a ter a paralisação do rim, e também a parte hepática, né, que pega ali a parte do fígado. A minha pergunta é para o Dr. Luiz. Se esse paciente tivesse feito esse procedimento dentro de um centro cirúrgico, com um médico capacitado, com toda a aparelhagem, e mesmo assim ele tivesse vindo a óbito, o que entraria ali na parte jurídica para o médico? Ele seria também responsabilizado? Porque os riscos são os mesmos. Então, como que funciona essa parte aí? Eu fiz o certo, eu paguei o a mais, mas o paciente veio a óbito. Como que funciona aí para o médico responder em relação a isso? Bom, nessa ocasião a gente tem que averiguar minuciosamente, porque é uma cirurgia, é um procedimento invasivo. Há uns riscos, como uma cirurgia qualquer. Mas E a teria defesa que analisar a responsabilidade, se houve erro médico ou não. Sim. E até a culpabilidade. Porque provavelmente, se fosse feito em um consultório, provavelmente haveria feito pedido de exames, Anamnese, testes, né? Tinha feito exato. todo o procedimento pré-operatório, Sim. digamos assim. E hoje em dia tem sido muito orientado aos médicos o consentimento informado do paciente. Então, é uma obrigação do médico apresentar para o paciente os riscos, ele tem que comprovar que informou ao paciente todos os riscos do procedimento que ele está fazendo e deve ter ali por escrito um consentimento, né, uma assinatura do paciente. Olha, eu tenho ciência dos riscos e mesmo sabendo dos riscos, eu autorizo o procedimento. Então, hoje, os médicos eles têm ali que se cercar de toda... para que não sejam responsabilizados por eventuais, né, situações que venham a acontecer, eles têm que ali ter essa anamnese, tem que ter o prontuário médico e, principalmente, se é um procedimento que vai ter risco para o paciente, ele deve informar o paciente dos riscos e ter o consentimento por escrito desse paciente. Aline, quais são as principais causas que levam uma pessoa a procurar, eu digo esteticamente, a procurar um peeling de fenol? Eu acho que a principal causa são cicatrizes. Cicatrizes por acne, algum procedimento que não foi bem sucedido, manchas, melasma, marcas de acne. Geralmente são essas manchas, marcas mais profundas, né, que não saem aí com tanta facilidade. E aí o que eu imagino que as pessoas se deslumbram é que vem aquela pele de neném, né? Aquela promessa é que você volta ali, rejuvenesce aí 10, 15 anos. Eu acredito que a maior queixa, né, dos pacientes que procuram esse método seja essa. Tá. Quais são as outras formas de tratamento que você, sendo principalmente especialista na área estética, indicaria para esses pacientes? Tem vários procedimentos muito menos invasivos. Inclusive, eu tenho o meu método exclusivo. Ele trata manchas, controla melasma, cicatrizes, rejuvenesce e muito menos invasivo, sem efeito rebote, zero hidroquinona. O resultado final em 15 dias. Tem todo um controle, um acompanhamento para essa pele permanecer controlada, esse melasma, essa mancha por no mínimo 1 ano. Então, é questão de pesquisar, é questão de se preocupar um pouco além da estética. Saúde, né? Quais são os riscos? O que esse procedimento pode me causar? Né? Existe risco após esse procedimento? Pode ser que não dê certo, pode ser que tenha um efeito rebote, que geralmente acontece, pode ser que aconteça, e nem sempre o profissional vai estar te falando ali dos riscos, né, que você está correndo. Então, ficar muito atento a isso e procurar mesmo, investigar o profissional, investigar o método, quem já fez, né, como é que está a pele de quem já fez. Eu acho que existem formas aí mais seguras porque ninguém é obrigado, né? Aquilo às vezes é uma marca que a pessoa carrega de um passado ali que machuca, que fere, né? E a Pamela, como especialista em mentalidades, pode falar muito sobre isso, que tudo tem um porquê, tudo tem né? Por trás de tudo tem uma justificativa,
mas eu acho que a pessoa pode sim estar se respaldando aí, fazer o seu procedimento de uma forma muito mais segura, né? Eu acho que, primeiramente, né, eu quero deixar bem claro aqui para todos vocês que tudo que nós estamos falando aqui, tirando a parte jurídica, que eles têm embasamento, né, a Aline também, mas eu quero trazer um pouco do meu conhecimento, de tudo que eu estudei, principalmente na parte sistêmica. E gerou um pouco de conflito ali. Não estou defendendo e não estou acusando nada, que fique bem claro aqui para vocês, eu só quero trazer a parte sistêmica mesmo, principalmente eu quero falar do rapaz que morreu, né? Então, pessoas que vão atrás e procuram esse tipo de procedimento. Como a Aline colocou aqui para nós, esse tipo de procedimento ele é procurado por pessoas que têm manchas na pele, que têm cicatrizes de acne, e isso vem desde a adolescência. O que acontece? Dentro ali, né, da nossa pirâmide do ser humano, vocês vão me ver falar sempre isso, nós temos ali a base da nossa pirâmide, que é a nossa identidade, é a nossa crença de identidade. E o que acontece ali? Principalmente na infância e na adolescência, quando a criança sofre alguma perda ou sofre alguma dor, ou o adolescente sofre algum tipo de crítica, algum tipo de bullying ali, ele carrega essa dor, ele carrega essa ferida. Então, muito além da ferida externa, nós temos ali uma parte de uma ferida interna. Né? O caso que nós estamos falando e julgando aqui, o paciente, ele era homossexual, né? Tanto que ele estava com o esposo ali. E nós sabemos que hoje, dentro da nossa sociedade, nós temos as nossas crenças sociais, que eu já falei várias vezes aqui para vocês no podcast, que as crenças sociais são aquelas que têm o maior poder contaminante dentro do ser humano. Porque as crenças sociais, elas podem afundar alguém. Então, nós temos ali julgamentos, nós temos críticas. Então, o que eu quis analisar? Eu quis trazer uma visão sistêmica para o paciente que procurou, porque a mãe, em entrevista, disse que ele sentia vergonha das marcas. Esse era o único motivo pelo qual levou ele a procurar um peeling de fenol. Então, o que passou com esse adolescente, com esse adulto? O que aconteceu com ele? Porque além da opção sexual, ele sofria pelas manchas, pelas espinhas. Então, qual era o tamanho dessa dor? Qual era o tamanho dessa ferida para que ele tomasse uma atitude de procurar uma influencer digital? Porque quando ela é questionada, principalmente dentro das entrevistas, ela não se diz esteticista, ela se diz influencer digital. Então, o que levou, né? Talvez o preço. Eu não sei, Aline, mas você pode me ajudar aqui nessa. Para você fazer com um médico hoje, qual que seria a média de custo de um peeling de fenol? Com média de R$8 mil. R$8 mil para você fazer esse procedimento com médico especializado. Ali, ela cobrava entre R$4.500 a R$5.000. Então, além do preço, qual era o tamanho dessa dor desse indivíduo? Qual era o tamanho do trauma, né, que ele carregava? E eu falo que muitas vezes as pessoas, elas tomam atitudes, elas têm esse direcionamento de querer um resultado rápido, porque a dor delas está tão latente que elas já não conseguem mais conviver com aquilo, né? Então, o que acontece? É uma criança, um adolescente que sofreu uma ferida de rejeição, eu acredito, pelo meu embasamento, pelo meu conhecimento. Acredito que a ferida da rejeição, principalmente da sociedade, porque ele não se enquadra dentro dos padrões, né, que nós trazemos ali de casal, homem e mulher. Segundo, pelas marcas no rosto. Então, quais foram as feridas, o que ele escutou lá na adolescência dele, né? E a própria crise da identidade. Ele não se reconhecia quem ele era. Porque se ele soubesse quem ele era, se ele verdadeiramente soubesse defender os seus valores, se ele soubesse defender ali o que ele acreditava, ele não procuraria. As marcas não seriam nada para que ele buscasse tal tratamento. Mas ele se submeteu a esse procedimento. Só que quando ele se submete, quando as pessoas se submetem a tal procedimento, a hora que nós chegamos aqui no podcast, nós até questionamos o pessoal aqui da equipe, o que vocês acham? Alguns falaram loucura, sadomasoquismo, né? Doideira você ficar ali, até questionaram aquele negócio que você passa e sai a pele, o rosto da pessoa, porque realmente é uma loucura, mas é uma decisão tomada baseada na criança que foi ferida. Ele não chegou à conclusão de que ele era um homem formado.
Ele não chegou à conclusão de que ele poderia decidir tomar conta da própria vida sendo homem. Então, quem toma esse tipo de decisão é a criança interior que ainda está querendo a primeira lei sistêmica, que é a lei do pertencimento. Ele quer pertencer a algo, ele quer pertencer a uma sociedade. E não é só isso, né? É um desespero. A pessoa tá ali numa ansiedade que ele precisa resolver aquilo de qualquer forma. Então, qual é a melhor forma? É essa aqui? Vai resolver? Então, é por esse caminho que eu vou, né? Sem questionar ali os meios, né? Como vai ser feito aquilo. Exatamente. Nos chama atenção também a idade dele, né? Ele é jovem. 27 anos, acho, né? Acho que é tô na dúvida. Mas é muito jovem para se submeter a esse procedimento tão invasivo. Nós vimos, assim, costumamos ver na internet fotos de antes e depois de pessoas que fizeram Mais peeling de fenol, velhas, né? pessoas com a pele bem mais madura, com muitas rugas, e é até impressionante o resultado, mas Sim. sempre são pessoas com muitas rugas, com a pele bem envelhecida, e ele é muito jovem. E aí, até aproveitando a sua fala, nos leva a refletir. Cada vez mais jovens da pele perfeita, com muita sobrevida pela frente, se submetendo a situações, a procedimentos que podem Porque, na até mesmo verdade, arriscar as sua pessoas têm vivido uma grande mentira. Exato. E a internet proporciona isso, né? Exatamente. Essa busca desenfreada da perfeição, né? Sim. Sim. Os filtros, os famosos filtros. Falamos exatamente Nós estávamos sobre falando isso no sobre café. isso. Então, o que acontece? De repente, você olha para a vida perfeita, você olha para a grama do vizinho, né? E eu sempre falo isso. Quem me acompanha nas redes sociais sabe. Não olha para a grama do vizinho. Não existe grama autorregável e autocortável. Se a dele tá mais bonita é porque ele tá cuidando da dele ao invés de estar cuidando da sua. Só que o que acontece? Aquela pessoa, ela se mostra, principalmente dentro do Instagram. Nós temos ali um limite de 60 stories por dia. Se nós levarmos em conta que são 60 stories de 1 minuto, nós temos ali 60 minutos, que corresponde a 1 hora dentro de 24 horas. A gente só posta aquilo que a gente quer. Ninguém vai postar ali no Instagram você puxando o cabelo do filho, o filho brigando com o outro, você brigando com o marido, você vai abrir uma live, você discutindo com o seu marido. Não vai. E as pessoas estão sendo enganadas por aquilo que elas encontram dentro do digital. Hoje em dia, a busca pela perfeição é devido ao que se mostra lá dentro. Então, você entra ali, você entra no story, coloca um filtro, você fica com uma pele perfeita. Você fica sem manchas, você fica sem acne, você é outra pessoa. E daí o que leva esses jovens, principalmente os jovens, a quererem pertencer ao meio dessas pessoas. Elas querem, na verdade, serem aceitas. Elas querem ser aceitas por uma sociedade. Então, se elas não são, elas buscam um meio para se inserir naquela sociedade, para que elas sejam aceitas de forma a buscar procedimentos não tão confiáveis. E hoje em dia, eu vejo que não é só sobre estética. Não é só sobre o peeling de fenol. Hoje em dia existem inúmeros profissionais exercendo ilegalmente a profissão, né? E por que dá esse boom? O rapaz morreu. Então eles esperaram a morte para poder proibir. E Luiz, você que é da parte criminal, essa proibição, ela vai realmente ser vigorada? Ainda está em discussão? Como que está essa questão ali? A questão do peeling de fenol está suspensa pela Anvisa, temporariamente. Mas já há algumas ações do Conselho Federal de Medicina para ver se consegue a liberação de voltar a fazer esses novos procedimentos. Mas ainda está em análise, está suspensa. E caso haja essa liberação... Porém, está suspenso, mas tem... Na internet você acha para comprar. Inclusive, no Espírito Santo, eu acho que uma pessoa comprou pela internet. Teve uma outra pessoa ela que se veio auto-aplicou e foi encontrada morta em casa. Então sempre vai ter... Desfigurada. Entendi. Sempre vai ter essas questões obscuras aí na internet. Sim. Entendi. Sim. E daí, o que eu queria trazer também da parte, porque eu acho que é muito questionável, porque caiu ali, né, no nosso café. As pessoas fazem isso única e exclusivamente por dinheiro. Dinheiro é algo muito sério de ser conversado. Por quê?
Nós viemos de uma geração onde nós não aprendemos a fazer gestão de dinheiro. Ninguém aqui de nós aprendemos a conversar sobre dinheiro. Ninguém aqui que está assistindo esse podcast, que tem aí seus 30, 40 anos, veio de uma geração onde, dentro de casa, se falava abertamente sobre dinheiro. Eu sou uma pessoa que não se falava sobre dinheiro. Não, jamais. Abertamente dentro de casa. E aí foi questionado assim, mas ela fazia pelo dinheiro. Mas, né? Enfim. Eu não sei o histórico familiar da Natália, eu não achei nada na internet que contasse sobre a história dela, como que era a vida dela na infância, como que é a adolescência, não tem relatos sobre isso. Mas uma coisa que me chamou muito a atenção foi que ela disse que fez inúmeros procedimentos. E nós entramos numa discussão ali em mesa, né, que vamos supor que ela tivesse feito 10 procedimentos a R$5.000. Ela teria R$50.000. Dentro desses R$50.000, se ela também soubesse quem ela era, o quanto ela era capaz e tivesse ali a parte do merecimento elevado, ela com certeza teria investido em uma faculdade. Ela, pelo menos se inscrito, né, numa faculdade. Ela com certeza teria buscado profissionalização. Ou, se não, ela teria ampliado a clínica dela. Ela teria comprado equipamentos de monitoramento, porque numa hora dessa, na defesa, ela poderia falar, não, eu tenho os equipamentos. O paciente estava devidamente monitorado. Sim. O paciente foi um acaso, né? Só que ela não fez isso. E daí, não adianta. Cai também na primeira parte da ação sistêmica ali, do pertencimento. Quando você vem de uma família que não tem estrutura de dinheiro, quando você vem de uma família que carrega ali o DNA da escassez, o DNA da falta, o DNA né, não são pessoas milionárias. Entra na questão assim, eu quero deixar de pertencer àquilo. Cai nisso. Eu quero ser a primeira milionária da família. E é por isso que acontece muito a autossabotagem. Autossabotagem. Por quê? Eu ganho dinheiro, só que eu nunca estou me especializando, eu não estou investindo no meu conhecimento, eu não estou procurando investir esse dinheiro. Por quê? Porque dentro do seu inconsciente, para você, vai chegar um momento que você vai perder tudo. Você vai voltar a pertencer às suas raízes. E foi exatamente o que aconteceu com ela. Ela foi conquistando dinheiro, Ela atingiu um patamar de sucesso dentro de influencer e ela não tinha somente uma clínica, né? Ela tinha 3. Não era só em São Paulo, ela tinha no Rio de Janeiro e no Espírito Santo, eu não me lembro agora. Mas são 3 clínicas. E além do laboratório, né? E além do laboratório. Só que aí ela chegou no momento em que a fama caiu. Então, ela volta a pertencer às raízes, foi o que chamou a nossa atenção, que já vou entrar aqui, no caso dos advogados, que em uma das entrevistas ela apareceu de moletom. Totalmente uma imagem distorcida daquela que ela mostrava na internet. Então, por quê? Porque você volta às suas raízes. Não adianta, para você querer ser a primeira milionária da família, para você querer sair do meio de onde você está, para você querer fazer muito dinheiro, você tem que mexer nas raízes. Quando você olha uma árvore que está lá linda, maravilhosa, cheia de frutos, aqueles frutos não estão ali por acaso. É porque ele tem a raiz bem fortalecida, a raiz bem regada e a raiz bem estruturada. Diferente de uma árvore que você vê lá em cima seca, de uma árvore sem folhas e de uma árvore sem frutos. A raiz dela não foi regada corretamente. Então não adianta você ter crenças de escassez, crenças de não pertencimento, crenças de não merecimento e querer dar uma maçã totalmente suculenta e saudável. Isso é improvável. Você até pode subir, mas a queda também vai vir na mesma proporção. E vindo para esse caso aqui, vocês que são advogados, principalmente ali, qual seria a instrução para ela? Ela daria entrevista, não daria entrevista? Como que ficaria ali? Qual que é a opinião de vocês? Quero ouvir as duas. Com relação a dar entrevista, nós concordamos. Eu falei, né, para vocês, eu não concordo dela ter dado aquela entrevista, porque ela não tinha estrutura emocional naquele momento para dar entrevista, tanto é que no meio da entrevista ela disse que estava passando mal, se levantou e saiu. Além do mais, ainda comentava, nossa, foi com você, né, Aline? Eu falei, olha a postura dela dando entrevista. A entrevistadora numa cadeira alta, imponente,
E ela afundada numa posição totalmente submissa no sofá, olhando assim de baixo para cima, com aquele moletom, com o rosto inchado, né? Assim, com cara de choro. Eu falei, gente, isso aí ela tá até mesmo se colocando de uma forma submissa, inferior, ela tá se inferiorizando. Eu ainda falava, eu, como advogada, eu ia orientar, não dê entrevista, ela não é obrigada a dar entrevista. Quantas vezes nós vemos aí alguma notícia de alguma catástrofe ou algo que aconteceu que a imprensa diz, né? Nós entramos em contato com o acusado, com o suspeito, mas não obtivemos resposta. Não é obrigado a dar entrevista. Então, eu vejo que aquela entrevista, não aquela, né? Mas foi mais de uma, que as entrevistas que ela deu não foram favoráveis a ela. Pelo contrário, eu acho que piorou a situação, a imagem dela perante toda a sociedade. Você compactua da mesma opinião? Compactuo. Sempre oriento aos clientes não dar entrevista. Eu agora, fora, né, do âmbito jurídico ali, eu como espectadora, para mim aquilo ali foi uma tentativa de melhorar a imagem dela. Até penso eu, depois, não sei, né, se vocês têm conhecimento, se de repente possa ter sido o advogado que orientou, falou, olha, aparece lá, coitadinha, com um moletomzinho, porque é o que a gente estava comentando hoje. A pessoa ela ficou famosa no Brasil todo mundo procurando, querendo saber quem é a Natália. E aí ela aparece em uma Rede Globo, em uma Rede Record, daquela forma. Eu, Aline, apareceria, falando, bom, já que eu estou conhecida, vou, né, me montar aqui, vou aparecer como eu gostaria de ser vista. Né? Tanto que antes dela aparecer, porque ela ficou sumida, né, durante um tempo, não foi encontrada. O que se tinha de informação sobre ela eram fotos das redes sociais. Linda, bonita, com filtro. E quando ela apareceu pessoalmente, a gente ficava olhando, mas parece que não é a mesma pessoa, né? E aí a gente fala a questão até mesmo o que a gente vende na internet, qual é a imagem que a gente vende na internet. E outra, até levanto o questionamento aqui, Pamela, a gente estava falando sobre o porquê dela ter feito isso por dinheiro, mas hoje também é algo que motiva as pessoas, é a fama, são os likes, são as curtidas. Sim. Olha, hoje eu tive tantas curtidas, quantas pessoas até ela a gente atendia vê, muitos influencers, né? E aí eu me lembrei de um caso, acho que nos Estados Unidos, uma reportagem com um garoto que ele falava que ele não seguia a mãe dele porque ele tinha poucos seguidores. Vocês já viram essa reportagem? Não, eu não sigo minha mãe não é minha amiga. Por quê? Porque ela tem poucos seguidores. Então, hoje não é apenas o dinheiro, né, que está distorcendo aí os valores morais das pessoas, mas as pessoas buscam curtidas, likes, status, como se fosse um poder. Olha, eu sou poderoso, tenho tantos seguidores, minhas postagens tiveram tantas curtidas. E pode ser que isso também levou aí a uma motivação dela a trazer mais pessoas. E vai saber como é que ela vendia o serviço dela, porque hoje em dia, se a gente vai buscar um tratamento estético, eu, por exemplo, isso é por mim, não estou generalizando. Exemplo, quero fazer o meu cabelo. Eu falo, eu tenho 5 opções de cabeleireiro e eu vou olhar o serviço, o trabalho dele. Nossa, esse cabelo é do jeito que eu gosto. Esse aqui eu não gosto muito, tem a raiz assim. Eu escolho pelo que ele está apresentando na internet. E aí depois eu não vou questionar qual curso ele fez. Sim, até porque a Natália nas redes sociais, ela se dizia esteticista. Então, e a gente não sabe se na rede social ela se apresentava, se as imagens que ela apresentava nas redes sociais são fotos dos procedimentos que ela mesma realizava. Às vezes ela poderia pegar ali procedimentos de terceiro e alguém de fora olha e fala, nossa, olha a pele dessa pessoa como ficou. Mas será que acontece foi ela que muito, fez? né? Eu acho que dentro do digital, eu vou dar o meu posicionamento. Quem me conhece sabe que o meu posicionamento é um só. Existem 2 vertentes, tá? Número de seguidores, likes, curtidas e comentários, na minha visão, não é uma métrica de vaidade ou uma métrica de ego. Porque quem trabalha monetizando dentro das redes sociais precisa desse engajamento. Quanto mais seguidores, quanto mais likes, quanto mais você tem o teu público, a tua comunidade engajada, mais dinheiro você tem. Então, essa é uma das vertentes. A outra é que número de seguidores não traz autoridade profissional.
Isso é muito claro, porque hoje em dia, se você pagar, você conquista número de seguidores. Você compra facilmente seguidores. Hoje em dia tem inúmeras empresas dentro do seu direct te vendendo seguidores. Diariamente. Diariamente vendendo. Só que o que acontece? A autoridade se conquista a partir do momento em que você se posiciona, a partir do momento em que você abre a tua boca para você falar sobre um conhecimento que você tem. E pessoas que falam sobre o conhecimento que têm embasamento teórico. É claro que você não vai chegar na clínica, por exemplo, da Aline, e falar, Aline, me desce aí os teus certificados. Mas ela, como profissional renomada, e como profissional especializada, e como profissional certificada, se você chegar no consultório dela hoje, tem exposto os certificados. Então, o que acontece? Só que você percebe quando a pessoa abre a boca para falar. Quando a pessoa fala sobre isso, né? Então, eu tenho esse conhecimento, eu tenho esse embasamento. E ela, no caso, quando ela foi questionada, principalmente nas entrevistas, ela diz, a que você se caracteriza? Eu sou influencer. Eu sou influencer. Ela em nenhum momento falou que era Em esteticista. nenhum momento ela disse E acho que que era nós esteticista. poucos tivemos acesso às redes sociais dela para ver. Depois disso, não, Porque não foram, teve. foram Não, foi desativadas. realmente- Então não dá para saber o que ela desativado. postava, o que ela vendia, como ela vendia, Sim. se ela tinha autoridade na forma de vender. Né? Exatamente. Foi um questionamento levantado, inclusive, pela Aline, que ela falou assim, Pamela, mas você chegou a ver a pele dela? Só que nas redes sociais, ela se mostrava uma outra pessoa. Se vocês pegarem as fotos que estão sendo divulgadas Sim. e a entrevista, não tem nada a ver. Inclusive, a pele dela é cheia de marcas, cheia de manchas. É aí que entra o poder de persuasão na hora da venda. Ela não fazia nela, mas ela vendia. Exatamente. Foi o que eu falei. Eu, como cliente, Exatamente. vendo a pele dela, era o meu primeiro questionamento. Exatamente, Aline. Só que aí entra na questão que nós chegamos, né? Após pandemia, trouxe o que para as pessoas? Eu vou passar uma base, eu vou passar uma maquiagem, vou colocar uma touca, porque eu sou esteticista, vou colocar uma máscara. Então, no atendimento, eu já fui em diversos médicos que até hoje usam máscara no atendimento. Então, quando você não tem acesso à verdade, você compra qualquer coisa. Sim. Entendeu? E o que acontece? Ela usava do poder da influência para persuadir essas pessoas e vender. Por isso que eu falo que venda não tem nada a ver com questão de número de seguidores, com autoridade, nada disso. Né? Então, quando você abre a boca, quando você usa a comunicação correta, quando você usa expressões vendedoras, você consegue persuadir e levar o cliente para todos os funis. Eu te conheço, eu vi que você atendeu alguns influenciadores, então eu vou fazer com você também. Única e exclusivamente para ter o quê? Pertencimento. Não sai disso. É por isso que a Apple é tão grande. Você não tem um iPhone porque você é o melhor aparelho. Você tem porque você pertence à classe de pessoas que tem um iPhone. É isso, é você falar, você andar com o iPhone, você praticamente quer colar ele na testa. Porque você faz parte de uma comunidade. Por que o copo da Stanley viralizou tanto? Pertencimento, é comunidade. Opa, todo mundo tem. Então, se todo mundo tem, eu também quero ter. Então, se aquela influencer fez, eu também quero fazer. Então, é a parte de persuasão. Então, nas redes sociais, ela não estava sendo vista e não estava sendo julgada presencialmente. Então, ela pode vender o que ela quiser. E a internet dá muito acesso a isso, né? Eles prometem muita mágica, vamos dizendo assim, um resultado mágico. E outra coisa é a forma de pagamento. Facilitou demais as formas de pagamento, né? Então... Quem antes não tinha poder aquisitivo para comprar um procedimento de 5 mil reais, hoje facilmente compra, né? Facilitou, realmente. As formas de pagamento. Os parcelamentos, né? Hoje em dia se vende até no boleto parcelado, né? financiamento. Consórcio, né? Exatamente. Então... E aí, o que leva aqui a falar? Eu vi em entrevista, a mãe do paciente que morreu, ela fala assim, ó, nossa, o meu filho fez esse procedimento, ele pagou 5 mil reais, ele era dono de um pet shop. E ele falou pra mim que assim que ele se recuperasse, olha só como que entra a questão social, a questão das crenças lá da infância. Ele falou pra mim que assim que ele se recuperasse desse procedimento, ele iria começar a guardar um dinheiro
para me dar a minha tão sonhada casa. Ou seja, eles viveram em escassez. Sim. Eles viveram sem dinheiro. E daí, quando você tem a possibilidade de sair daquilo, quando você tem a possibilidade de ter uma vida melhor, não adianta. O teu inconsciente vai fazer para que você volte a pertencer ao meio. Porque se você for buscar lá das eras, né, lá do homem das cavernas, trazendo só um pouquinho aqui de conhecimento teórico para vocês. Lá naquela época, quando você excluía alguém do bando, o que acontecia com aquela pessoa? Ela morria. Ela era exilada. Não tinha outra forma de sobrevivência, porque ela saiu do grupo, né? O grupo luta para sobreviver. Se você é exilado, se você é excluído daquilo, se você é banido, a única coisa que vai acontecer com você é a morte, porque você seria caçado por um animal, você viraria alimento ali, né? Não teria defesa. Não tem como você se Desprotegido, defender. fica Você fica né? desprotegido. E se você pensar que nós carregamos essas crenças desde os nossos ancestrais, isso só vai fazendo uma modificação ali no nosso DNA, nós queremos sempre ser pertencentes. Então, a partir do momento em que você começa assim, pode notar, principalmente vocês que são donos, proprietários, empresários e nós que somos empreendedores. Quando você está chegando a um passo de fechar um belo de um contrato, fechar algo mais que seja mais milionário, que você vai começar a ter visibilidade, ou teu filho fica doente, ou você fica doente, ou acontece alguma coisa, ou fura o pneu do carro. Por quê? Porque inconscientemente a tua energia está fazendo você voltar para o meio. Porque sair dali e se declarar a primeira milionária da família não é nem um romper de bolha, é um rasgar, é um capotar da bolha. Entendeu? Então, ali, o que ele queria? Fez um procedimento. Primeiro, para ser aceito pela sociedade. Porque se tivesse dado certo, ele fez o peeling de fenol com a influencer Natália Becker. Ele passa a ser aceito, ele passa a ser olhado com outros olhos. Não adianta. Ele buscava por isso. Por quê? Porque ele ia estar estampado no Instagram dela como case de sucesso. Sim. Ele seria um case de sucesso. Se ele não tivesse sido um case de fracasso, um case de tragédia. Tá? Então, esse é o primeiro meio. E depois, ele deixa claro para a mãe, eu vou te honrar, eu vou te pagar de alguma forma por tudo que você fez por mim. E na maioria das vezes, as pessoas confundem essa honra aos pais. Eles acham que eles devem, as crianças, os adolescentes, nós que somos adultos, muitas vezes a gente acha que deve alguma coisa para os nossos pais, quando na verdade a gente não deve nada para eles. A gente não deve nada pelas escolhas que eles fizeram. Se eles escolheram se casar, se eles escolheram se divorciar, se eles escolheram viver a vida da forma com que viveram, foi escolha deles. Nós temos as nossas próprias escolhas. E eu, com uma criança em casa de 4 anos, eu deixo isso muito claro para ele com o conhecimento que eu tenho. Você não deve nada para a mamãe. As escolhas são suas. Só que você é responsável pelas escolhas que você faz. Então, aquela criança que viveu na escassez, provavelmente ele viu a mãe dele chorando porque não tinha dinheiro. Ele viu a mãe dele, ele cresceu escutando que a mãe dele estava fazendo todo o possível, o máximo para criar, que ele era filho único. E daí, num ato de eu preciso mostrar para minha mãe que eu venci. Eu preciso mostrar para minha mãe que o meu pet shop está dando sucesso, está sendo um sucesso. Eu vou fazer um procedimento e depois eu vou te honrar comprando uma casa. Então, eu acho que a maior motivação que leva as pessoas a tomarem decisões incabíveis e tomarem decisões no ato ali não é o adulto em si, porque nós não fomos ensinados a gerir as nossas emoções. Nós não fomos ensinados a isso. Então, o que a gente quer deixar de legado com o conhecimento? Porque hoje você pode falar para mim, nossa, Pamela, o digital destrói famílias. Destrói realmente. Nossa, Pamela, hoje o que é vendido lá é muito errado. Só que daí eu trago uma grande reflexão. Se você se posiciona que o digital está tão errado hoje, por que é que você está matando pessoas com o teu silêncio? Por que você não está lá falando o que você acredita?
Por que você não está lá desmascarando esses profissionais? Hoje a verdade é isso que você faz. Pelo fato de você não estar nas redes sociais com a tua opinião, com o teu conhecimento, você está matando pessoas com o teu silêncio. Então, a autoridade e posicionamento para mim é isso, né? E nesse caso, eu não sei como que vai ficar, como que vai ser julgado, mas a família cabe indenização? Como que ficaria isso? O esposo, é a mãe? Como que segue esse processo? Bom, voltando ao assunto jurídico, né? A gente está aqui pensando, né, no mundo digital. Voltando para o mundo jurídico. Até nós já mencionamos aqui essa questão da responsabilização civil. Conseguindo comprovar ali a culpa da profissional, o nexo causal, né? O ato dela foi o que gerou o dano, né? Então, conseguindo comprovar, com certeza existe essa responsabilização civil, como eu tinha falado anteriormente, moral, né? Que é aquilo que indeniza algo que não se mensura materialmente ou monetariamente, e também os danos materiais. O que eles gastaram? Quais foram os gastos monetários que eles tiveram com todo esse procedimento? Então, tudo é ressarcido. São os danos materiais. E, no caso, você perguntou, né? Quem que tem direito a essa indenização? A mãe ou o esposo? Então, no caso, a família em si, se quiser juntar ali a mãe juntamente com o esposo, porque ambos perderam uma pessoa amada, né? Uma pessoa querida, uma vida. Sim. Ambos perderam uma vida. Então, eles podem ali, chama-se litisconsórcio, né? Eles num polo ativo junto, a mãe e o esposo. Olha, nós perdemos uma pessoa, uma vida foi tirada da nossa família devido ao erro dessa pessoa, a sua imprudência, a sua imperícia, a sua negligência, toda essa questão da culpabilidade não é esteticista, né, da influencer, e eles podem ali requerer essa indenização, e geralmente o valor indenizatório, quem decide o valor é o juízo, é o juiz da ação. Então, quando nós entramos com uma ação de indenização, por exemplo, nós geralmente sugerimos um valor, nós pedimos um determinado valor, mas não é, por exemplo, eu peço, hoje só a título aqui de exemplo, tá? Vamos supor, eu peço 10 mil reais para indenização, não estou falando de uma vida, mas uma indenização de qualquer dano que eu te sofri, por exemplo, como consumidor, exemplo. Sugiro aí, eu tive um dano e eu sugiro um dano moral de 10 mil reais. O juiz pode dizer, não, esse dano seu não 10 mil reais é muito. É como se fosse um enriquecimento ilícito. Ele pode, por conta própria, ele tem essa autonomia para dizer, não, o dano moral foi de 5 mil reais. No caso da perder a vida, é muito maior o valor, né? Inestimável, Inestimável. Não tem como estimar. Mas, para a gente colocar um determinado valor, apesar de a vida ser, né, um valor inestimável, vai se colocar ali um valor por ter perdido uma pessoa da família. E sugere-se um valor, mas sempre é o juiz que vai determinar o valor. E também, como vocês sabem, depois pode recorrer no tribunal, na segunda instância, pode ser alterado esse valor, mas é um valor que é o juiz que determina. Ô Luiz, e se no caso for a julgamento e couber ali, né, a parte de defesa e ela responder em liberdade, eu não sei como que funciona isso, ela finalizando o processo da faculdade, ela pode voltar a atuar normalmente? Provavelmente ela responderá em liberdade. Ela poderá, porque ela responderá em liberdade, provavelmente. O que cabe aí na lei? Na verdade, assim, depende da gravidade do... Aconteceu a morte? Aconteceu. Mas ela não coloca a sociedade em risco. Se ela não voltar a praticar o crime... Do pilim-difenol. O pilim-difenol. Provavelmente, então por isso eu digo, provavelmente ela vai responder em liberdade esse processo. E já está respondendo, se não me engano, em liberdade. E até mudaria-se recorrer em liberdade. A questão do flagrante, porque ela ficou um tempo ali desaparecida, tem todo um caso. Muda, por exemplo, se a polícia fosse acionada ali no momento e prendesse ela ali,
Mudaria essa questão da liberdade? Presa em Não. flagrante. Naquele momento ela seria presa. Naquele momento ela em seria flagrante. presa. Por Em isso que ela flagrante. sumiu. Tá. A gente sempre orienta não Tá. ficar no local do crime ali por conta da flagrância. Certo. Mas ela responderia em liberdade. Tá. Ela se apresentou posteriormente, a 2, 3 dias Acho que depois às 48 horas, né? de livre e espontânea vontade. Compareceu à delegacia, expôs os fatos e foi liberada. A questão do recurso vai responder em liberdade. Certo. E agora, lá na frente, a gente não sabe o que pode acontecer depois de um recurso. Mas ela vai responder por esse processo. Ela vai poder exercer a atividade de Profissão influencer. Mas e Porque ela não esteticista? era profissional, ela não era Não. esteticista. Mas e agora? A partir de agora, Ela não vamos supor teve, que ela não seja teve a biomédica. autorização cassada, porque ela não tinha autorização. Mas ela tá Agora, respondendo. se ela resolver, não, eu quero fazer uma faculdade de De estética. estética, vai poder fazer tranquilamente. Tá. Ela pode se inscrever Ela ainda numa pode faculdade, se- ela pode se Pode, formar e pode. pode vir atuar. Pode, ela, no o direito futuro. de ir e vir dela vai continuar valendo, Certo. de exercer qualquer atividade lícita. Sim. Diferente, no caso, se ela fosse já uma esteticista e tivesse Exato. ali Aí ela poderia ter cassação. cassado a autorização de exercer a atividade cassada. Uhum. Igual quando acontece algum erro médico, caça-se o CRM. Tá. Ele não pode exercer. Ela não tem, Sim. então Não tem nada o que foi caçar. cassado. Apesar de que a gente tem visto aí atualmente algumas situações, eu tô lembrando aqui de um caso de uma estudante, eu acho, de medicina, que ela matou, né, cometeu um homicídio e depois ela foi proibida de formar. Porque ela, como médica, estava atentando contra a vida de outra pessoa, como é que ela ia se formar como médica? Então, se, por exemplo, viesse aí, eu não sei se existe um conselho de estética, porque geralmente as profissões, né, elas são submetidas a um órgão, a Código um de ética, conselho, né, que regulamenta aquela profissão. Então, no caso, poderia sim, vamos supor que ela decida, olha, eu vou fazer o curso, então eu vou me especializar e vou começar. Se vier o conselho e falar, essa pessoa não está apta para ser essa profissional, pode até embargar ali, né, acontecer uma tentativa de fazer com que ela não se forme devido ao que já aconteceu. Mas tudo isso é um passo a passo, é um processo. Mas e se ela tivesse tido a licença cassada, ela poderia recorrer a isso? Como que funciona nesses casos? Recorrer sempre. Mas licença de quê? Não, se ela fosse esteticista. E tivesse sido proibida, ela poderia recorrer a isso? Ah, sim, tem. Ela poderia medidas. voltar a Recursos. exercer a profissão? Tem recursos, Aí, mas aí depende da do decisão. conselho de classe. Recorrer todo mundo pode, É. todo mundo tem o Mas direito ela de teria esse defesa. direito, né? Mas eu Todo acho que o mundo pior tem o direito de julgamento defesa. não é nem da justiça, nem é do público. É da sociedade. Quem que vai numa esteticista que já matou uma pessoa lá atrás? É que, infelizmente, é aquilo, né? A internet é terra de ninguém. Ela se denominava ali como esteticista. As pessoas iam porque era uma pessoa conhecida, atendia vários influencers. Então, assim, talvez as pessoas esqueceriam desse caso. Se não viesse ser tão, né, nacionalmente conhecido, talvez as pessoas, em poucos dias, ninguém mais ia saber, lembrar que foi a Natália quem realizou esse tipo de crime. Exatamente. Acontece. Infelizmente, a memória das pessoas é curta, né? É. A gente vê aí, ó, Acontece, entrando. ela pode simplesmente mudar o nome. Ela pode voltar para as redes exatamente, sociais sim. e colocar um nome, um outro sobrenome. Mudar o nome da Apesar que clínica. agora você pode alterar o nome, né? E a O gente seu vê, próprio nome. O próprio a gente nome, vê né? Você aí vai no cartório e desde altera o seu nome. sempre na história, por exemplo, da política do Brasil. Quantos políticos prejudicaram um povo, um E tão aí, estado né? inteiro? É. Passa alguns anos, as pessoas se esquecem de tudo que aconteceu É. e elegem sempre as mesmas pessoas. Então, infelizmente, a memória das pessoas são curtas, né? Pois é. Exatamente. E eu acho que, principalmente nessa era digital, né? Tudo acontece muito rápido. Eu costumo dizer que, inclusive, nós estamos vivendo a era fast food. As pessoas querem as coisas tudo muito rápido. Eu quero passar por um delivery, eu quero fazer um procedimento, eu quero ter resultado em 2, 3 dias. Até mesmo o seu procedimento, né, Aline, que é o mais seguro que existe hoje no mercado, ele demora 15 dias e depois desses 15 dias você tem um pós, Sim, né? um Você tem que fazer um acompanhamento. acompanhamento, você tem que fazer um controle. Então, para essa geração fast food, eu quero para ontem,
né? Eu falo que eles não sabem lidar com o processo, porque na verdade nunca foi ensinado, Sim. nunca foi ensinada frustração, nunca foi ensinado gerenciamento de emoções ali. Então as pessoas querem tudo muito rápido. Eu quero. Tudo bem, não tem problema. Ela matou lá em 2024, nós estamos em 2030. Já foi, já prescreveu, né? O famoso já prescreveu o crime. Então eu acredito que ela voltará para as redes sociais, mesmo porque a monetização dela não estava somente nos procedimentos. A monetização dela ocorria também ali dentro dos meios digitais. Eu não sei como que ficaria essa questão. Mas, Luiz, traz para nós aí, na questão ali, como que você acha que vai ficar? Vai liberar? Se liberar, como que vai ser essa regulamentação? Você acha que vai ficar mais rigoroso? Como que você acha que vai ficar essa determinação? Eu acredito que em breve retornará. A Anvisa deve autorizar a fazer uso, mas afirmo, médicos quem poderá ministrar o fenol. Isso em centro cirúrgico? Em centro cirúrgico. E você acha que a fiscalização vai ficar mais rigorosa ou também vai passar desapercebido e vai ser esquecido aí pelas autoridades? Acredita-se que se torne pelo mais menos rigorosa. por um tempo, né? Inicialmente, provavelmente ficará. Mas aquilo, sempre tem um mercado negro, né? Sim. Que é o caso que nós comentamos daquela moça do Espírito Santo que comprou pela internet. Porque assim, o meu método para eu comprar os materiais, os produtos que eu realizo, eu tive que apresentar o meu diploma. Falei, não, ó, tá aqui, eu sou esteticista, né? Então eu tenho autorização, posso comprar. Porém, eu já vi vendendo no Mercado Livre o próprio produto. Não sei se é da mesma procedência, se não. Aí, mas enfim, tá lá no Mercado Livre. Então a pessoa não pode entrar lá no site da marca e comprar, mas ela vai ali, entendeu? No Mercado Livre e compra. Então eu acho que sim, deveria, no mínimo, né, essa vigilância, né, ser um pouco mais rigorosa em questão a isso. Essa parte ser mais centrada ali, né? Sim. Mas existe uma regra de fiscalização? Você tem que passar tem que ter um alvará? Como que ficaria isso aí perante a lei? Sim, você tem que ter as autorizações do conselho, Até porque, alvará, vigilância. Até porque no caso da Natália, só foi descoberto que ela tinha o laboratório porque eles quiseram, né, investigar quem vendeu para ela. Porque ela até então, ela realizou o curso livre que ela realizou, foi realizado 3 dias depois, após a morte, né? Então, quem vendeu? Como que ela conseguiu esse material? Aí descobriu-se que ela mesma fabricava o próprio produto. Não tinha né? origem do material. Não tinha, porque ela fazia ali a própria marca dela de cosméticos, né? E, Aline, como que você... eu vi, né, mas eu não tenho conhecimento, mas como que funciona depois que a pessoa passa ali pelo procedimento, né? Ela fica vários dias com aquele produto no rosto. Sim. Né? Sim. E como que você que tem mais conhecimento? Porque eu lembro que você comentou comigo que se fosse em pano, ela não pode ter nenhuma exposição à luz. Se ela tiver um ambiente onde estiver pegando claridade, aquilo, o risco é muito alto. Como que fica esse pós? Porque eu vi, inclusive, quando se tira a máscara, você pode falar a máscara? Eles usam máscara. É a própria pele da pessoa ali saindo, né? Porque por baixo fica todo machucado. Como que é esse pós? Como que a pessoa... Quanto tempo leva essa cicatrização? Como que funciona isso? Olha, eu não sou especialista, não estudei este tipo de método, mas o que eu soube é que pelo menos 30 dias, 0 exposição. A pessoa pode trabalhar desde que seja num ambiente fechado, luzes, assim, mínimo possível, 0 exposição, até porque a pele é cortada, né? Toda por conta dos procedimentos todos. Quando você retira a camada, porque a pele fica necrosada, fica terrível. Quando você retira essa máscara,
a sua pele ainda está muito sensível, muito sensibilizada. Então, não pode ter nenhuma exposição ao sol. Luzes o mínimo possível, no mínimo 30 dias. No mínimo 30 dias. E como que funciona a proteção? Porque eu vi as pessoas com tipo, camadas grossas de proteção solar. Nessa camada grossa, se eu não me engano, você não pode passar nada. Depois, conforme vai descolando ali, você tem que vir passando, não sei se é um hidratante, se é um protetor. Mas e depois assim, que retira tudo? É isso que eu tô te falando. Depois você que retira tudo, eu vi, tipo assim, parece grosso, assim, de proteção. Provavelmente seja ali um hidratante muito potente e filtro solar, porque luzes é o que eu falo para as minhas pacientes. Você não tem que se proteger do sol. Hoje a gente não toma sol, é muito raro, né? Quem fica aí se expondo diretamente ao sol, a menos quem faz essa atividade ao ar livre. Mas hoje você tem que se expor, você tem que se proteger de luzes visíveis, né? Que a gente chama. Então, por isso que eu defendo muito o uso de protetor solar à noite. Porque você tem ali luzes de telefone, de televisão, luz, né, visível, tudo sem proteção no seu rosto. Então é de extrema importância. Provavelmente nesse caso, como a pele está muito mais sensibilizada, o risco ali de pegar uma queimadura, uma exposição de uma mancha, né, aparecer uma mancha, é muito maior. Então, provavelmente os profissionais orientam aí os pacientes, né, que tempo todo com essa camada de hidratante, protetor solar para, né, evitar aí qualquer risco. Disso, as imagens são bem impactantes. Muito. Né? Nós só quisemos trazer esse conteúdo pro podcast, porque é algo que pega principalmente identidade digital, a lei, né? E as imagens são bem impactantes. Depois, se vocês tiverem curiosidade, procurem na internet sobre o Procurem. Mas eu acredito que até depois, né, o risco de infecção é muito grande, porque pode entrar qualquer bactéria. A pele fica muito fina, né? É um papelzinho mesmo, fica muito fina. Até durante o procedimento, como são feitos cortes, você passa ali a máscara, né, do fenol e a pessoa vai embora para casa. Mas e se ela vive num ambiente contaminado? E se no caminho dela para casa, ela pega ali uma infecção, uma bactéria? Acho legal perguntar isso também na parte da lei. A responsabilidade é só durante a aplicação daquele profissional ou o pós também cabe na responsabilidade dele, qualquer coisa que aconteça depois? Como que fica essa questão aí da legislação? Existe o risco. Então, vou dar um exemplo. Vamos supor que o paciente foi orientado que ele tem que ficar em repouso, que ele não pode se submeter à luz, que ele não pode ficar na exposição solar. O paciente vai para a praia tomar sol. A responsabilidade é de quem? Mas então, aí eu te pergunto, essas instruções, então, no caso, tem que ser por escrito. Exatamente, foi o que eu falei anteriormente. Precisa ter um ofício, então, com a assinatura do paciente que ele foi orientado aqui. Tem que ter a orientação dos riscos. Então, se no caso não tiver ainda esse documento, o profissional pode ser responsabilizado. Ele pode ser responsabilizado. Não me disse que eu não poderia tomar sol, não me disse que eu não poderia me expor à luz. Sim. Então, por isso que eu falei que hoje em dia os médicos, eles para se resguardarem, eles precisam ter esse consentimento por escrito dos pacientes. E neste consentimento mostrar que orientou, informou dos riscos, de todo como deve ser o pós, né, procedimento ou pós-cirurgia, dependendo do procedimento que for feito, para mostrar que o paciente foi orientado, o que pode, o que não pode. E outra situação também, no caso, por exemplo, quando a gente faz um peeling de fenol, ou, por exemplo, um procedimento estético, muitas vezes quem vai até um cirurgião plástico, por exemplo, ele está procurando um fim. Por exemplo, eu quero tirar uma gordura localizada. Ele quer o fim daquela gordura localizada. Nesse caso, o médico, ele responde pelo resultado final. Epa, eu fiz uma cirurgia para tirar a gordura, mas a gordura ainda está aqui. Então, o médico vai ser responsabilizado. Mas outros procedimentos médicos, por exemplo, eu estou doente, o médico ele não responde pela finalidade, ele não pode garantir a cura daquela doença, mas ele pode ser responsabilizado por ter aplicado tudo que estava ao seu alcance, ao seu estudo, ter prescrito os medicamentos corretos ou feito os procedimentos cirúrgicos, hospitalares corretos,
para que essa pessoa pudesse ter a sua vida mantida. Então, aí até tem uma nesse responsabilização caso, a pelo pessoa- meio, não pelo fim. Sim. Porque ele não pode ser responsabilizado Então, até pela nesse cura. caso, ele tem que tomar cuidado com o que ele vende. Exatamente. Até porque eu já me neguei a você não fazer pode prometer o um procedimento. resultado, você tem que Sim. Médico não prometer promete. o, Igual advogado. Eu não posso prometer que eu vou te vou inocentar. ganhar uma ação, eu não posso prometer que eu vou ganhar ação. Mas nesse caso Mas que que- você falou, então, tipo assim, a pessoa foi lá e você promete pra ela que se ela fizer o peeling de fenol, ela vai ter a pele totalmente restaurada, totalmente rejuvenescida, porque Não é tem isso que como. vendem. Aí você Não tá tem como, não tem prometendo como. o resultado, e não tem como prometer o resultado. Cada organismo Você é vai único. prometer o meio. Olha, eu vou aplicar o peeling de fenol. O peeling de fenol é um procedimento invasivo, que ele vai trocar a sua pele, mas não Deveria dá pra ser saber. vendido assim, né, doutora? Nossa, eu acho que Até porque cada organismo reage de uma forma, eu né? acho que isso Só que abre isso um tem que leque. ser informado ao paciente. Então, tudo hoje, para que os médicos, no caso, a gente está falando já de médico, né? No caso da Natália Becker, não era médica. Mas para que os médicos possam se resguardar, eles têm que ter todas essas informações por escrito, comprovar que forneceu essas informações ao seu paciente e o paciente consentiu. Olha, eu tenho noção dos riscos, eu tenho noção que pode ser que eu não atinja o resultado almejado, mas ainda assim eu quero. Mas eu acho que aí abre um leque aqui pra gente colocar em pauta e em discussão. Porque hoje em dia tem muita gente na internet, né? Grandes empreendedores, grandes empresários, grandes profissionais que estão vendendo ali o seu conhecimento. Eu também sou parte da minha especialização ali, criação de produtos para profissionais. Eu acho que cabe aí vocês dizerem um pouco mais sobre isso. Porque, na verdade, na ânsia de um resultado rápido, na ânsia de vender procedimentos, principalmente essa parte estética que cresceu muito, as pessoas estão prometendo resultados aos quais elas não podem garantir. Sim. Então é bom que vocês que estão assistindo, que são empreendedoras, que trabalham com procedimentos estéticos, com procedimentos onde você promete um resultado para alguém, você pode ser, então, se a pessoa não atingir aquele resultado, mas lá na página de vendas dela tá, perca tal gordura ou rejuvenesça 10 anos e a pessoa não tiver, ainda cabe processo. Cabe. Olha, Sim. um exemplo que aconteceu no nosso escritório. Uma cliente que processou uma empresa de depilação a laser. Porque a empresa prometeu acabar com os pelos em tantas sessões que agora eu não me lembro. A cliente fez as sessões e os pelos não acabaram. Ela entrou com a ação e ganhou. Que houve ali a promessa. Porque houve a Exato. promessa do resultado. Olha, os pelos, eles vão ser eliminados em tantas sessões. Ela fez o número de sessões prometido, ela conseguiu comprovar essa propaganda, né? E os pelos não acabaram por completo dentro das sessões prometidas. Então isso tem que ter um alinhamento muito grande de Exatamente. expectativa. Sim. Entre Sim, o que eu vou te sim. prometer e o que você vai conquistar. É isso, não existe, no meu caso, né, falando do meu caso, não existe a promessa. Por quê? Cada organismo é único, a gente não sabe, cada organismo é único, a gente não sabe como o seu organismo vai responder àquele procedimento, àquele produto. Então, eu já me neguei a realizar o meu procedimento, o meu método de melasma em uma paciente que tem zero cuidado. Ela fala, Aline, eu não uso protetor solar, eu não gosto, eu não vou usar. Então, sinto muito, não vou realizar. Porque daí a responsabilidade seria minha. Eu passando para ela os cuidados que ela teria que ter, sabendo que ela não teria esses cuidados, né? Embora, Eu acho que aí já entra um pouco de valor e ética sim, pessoal. é isso. Eu não ficaria em paz sabendo que, beleza, você assinou aqui o termo, os cuidados são esses, o problema é seu se você não cuidou. Não, eu não consigo. Então eu falei, olha, prefiro não realizar. Perfeito. No entanto, se você fosse realizar e para se eximir de uma eventual responsabilização, nossa, Aline, você prometeu que eu não teria mais melasma. Teria essa questão de você comprovar que informou a paciente Sim. de todos os riscos, de todos os cuidados. Tem. Como que ela dos riscos de comprovaria não- que a Olha a paciente fez? Tem um contrato. Num contrato. Tem um contrato. Não, ela- mas vamos supor que a paciente entre ali e fale pra ela, não, mas eu fiz fiz. todo o tratamento.
não tem como você saber se ela fez ou não. Ou Na tem como você saber se ela realmente cuidou da pele através de uma avaliação. Não tem como saber. Se ela seguiu todos os passos, se ela usou o protetor solar a cada 2 horas, se ela tomou o protetor solar em cápsula que eu dei. Não Por tem como isso, saber. em nenhum momento você pode prometer o resultado. Sim. Você fala, eu prometo um bom tratamento com os melhores produtos, com o meu Eu sempre trabalho conhecimento muito técnico, mas eu com- não posso prometer esse resultado. Eu trabalho com a estimativa, né, dos pacientes. Falo, olha, a estimativa é de que melhore no mínimo 60%, né? Uma estimativa. Mostro ali fotos de quem já realizou o procedimento, depoimento, mas é aquilo, cada organismo é único, né? Não tem como eu garantir que o seu rosto vai ficar igual o rosto do Dr. Luiz. Que as suas manchas vão sumir todas, entendeu? Cuidado, empreendedoras, com a promessa, então. Sim. Muito cuidado com o que vocês Com trazem certeza. ali pro digital. Mais alguma colocação, Aline? Eu acho Mais que... alguma pergunta? Juridicamente, eu acho que não. Eu acho que, pelo menos, as minhas dúvidas sanaram, né? Porque eu, tanto como consumidora quanto profissional, tinha ali várias dúvidas. Como é que ficaria esse caso, né? Como é que se procede? Ela poderia atuar depois, não poderia atuar depois? Eu acho que ficou esclarecido, né? Eu acho que é mais o cuidado, né? Alertar mesmo as pessoas. Ninguém precisa ficar preso a uma pele marcada, manchada, mas procurem, pesquisem, né, se atentem, procura saber do profissional, procura saber do método, quem já realizou, né, como é feito, como é o pós, como é o acompanhamento desse profissional, porque também tem isso, às vezes o cara foi lá, pagou R$5.000, tchau, nunca mais te vejo na vida, problema seu, como é que ficou. Sim. A orientação realmente é essa. Pesquise profissional, a clínica, né? E não vá por preço, gente. E o preço, vá pela qualidade. Porque hoje o pessoal vê assim, a parcela, olha o valor de parcela. Parcela cabe no meu orçamento. Então, nesse aqui é uma clínica, é mais caro, eu vou naquela pessoa X, que cabe no meu orçamento, então eu vou lá. Você está colocando a sua vida em risco, né? Sim. O seu maior patrimônio. Exatamente. Sempre no final do nosso podcast, eu sempre faço 2 questões aqui. Primeiro, eu quero que vocês deixem aí, né, o contato de vocês, redes sociais, como que as pessoas contratam vocês e uma mensagem final de cada um. Então, vamos começar com a doutora Érica. Coloca aí para as pessoas como que eles te acham nas redes sociais. Eu sei que vocês atendem em postos, mas também vocês fazem atendimento online para todo o Brasil. Como que funciona para que as pessoas possam contratar os seus serviços? Bom, vocês podem me encontrar nas redes sociais, estou no Instagram, no Facebook, ericavieira.adv, e também temos o Instagram do escritório, que é o Figueiredo e Costa _advogados, e lá no escritório nós temos advogados que atendem todas as demandas, estamos aí à disposição, atendemos todo o Brasil. Hoje nós temos essa facilidade, né, de processos virtuais, audiências por videoconferência, então nós conseguimos aí atender não apenas o local de Poços de Caldas, mas em todas as demais localidades. E se você pudesse pegar todo esse assunto que nós trouxemos aqui e mandar uma mensagem para as pessoas, não precisa nem ser na área jurídica, mas você como pessoa, os seus valores, o que você gostaria de deixar de mensagem aí para as pessoas que estão assistindo? Bom, analisando ali essa situação, né, do que as redes sociais, elas impõem às pessoas como ali essa visão de estética, essa inversão de valores, a principal como que eu vou dizer? Principal mensagem, né, que ficou para mim nessa nossa discussão, nessa nossa conversa hoje, é realmente a gente, primeiro de tudo, pensar quais são os meus valores, né? Quais são os valores que eu tenho? Porque muitas vezes nós adquirimos aí valores ou objetivos que não são nossos, que não condizem com a nossa realidade, com o que a gente realmente pensa, e aí a internet vai impondo situações para nós, impondo regras, impondo limites que não são os nossos limites. Então, que nós possamos ser firmes nos nossos valores, firmes nos nossos objetivos, e assim a gente consegue viver uma vida regrada, a gente consegue viver uma vida no sentido de buscar aquilo que a gente realmente aprendeu lá atrás, né, com os nossos valores
Você falava ainda da nossa casa, né? Aquilo que nos era apresentado e o que a gente tenta buscar. Provar para quem? Que nós possamos viver sem querer provar nada para ninguém. Que nós possamos pensar, será que eu tenho dado valor às coisas certas? No que eu tenho dado mais valor? Exatamente. Dr. Luiz, como que as pessoas te encontram, te contratam aí nas redes sociais e uma mensagem para as pessoas que estão assistindo o nosso podcast? Bom, primeiramente eu gostaria de agradecer pelo convite, de estar aqui nesse debate. E poderá me encontrar no Instagram através de Luiz Américo Figueiredo Advogado, ADV, aliás. Não sou muito bom no digital como vocês. Mas nós estamos ali na cidade de Poços de Caldas, vizinho aqui em São João, e estamos atendendo no Brasil todo. E novamente, agradecer. Para quem busca aí, o que você tirou aqui de lição, de insight aí para as pessoas? Assim, que não tenha, como nós estamos falando do digital e o embasamento aqui, o Instagram. Não tenha o Instagram como um parâmetro. Seja você, cuide da sua vida, que você trilhará aí uma vida de sucesso. Principalmente as empreendedoras. Perfeito. Traz aí para nós, Aline, como que as pessoas te acham nas redes sociais e uma mensagem final para as pessoas que estão pensando em fazer algum procedimento estético e que elas possam trazer a melhor decisão. É o Instagram, Beauty Aline Rodrigues. Eu acho que é isso. Eu acho que as pessoas estão cada vez mais presas em vidas perfeitas, em peles perfeitas, em olhar sempre o outro. Eu quero ter uma pele perfeita igual a da Pamela. Não existe, não tem como, né? Nem que você faça uma plástica, chegue para o seu cirurgião e fale, eu quero ficar igual a Pamela. Não tem como. Então, faça o melhor. Não é que as pessoas hoje, principalmente em questão de rejuvenescimento, né? As pessoas têm muito medo de envelhecer. Eu acho que tem procedimentos que você pode estar, né, envelhecendo aí com saúde, sem colocar sua saúde em risco. Então, é isso. Pesquise, procure. O seu bem mais precioso é a vida. Então, cuide dela. Se aceite, né? Se aceite, se ame. Exatamente. E se eu puder deixar aqui, né, as minhas redes sociais, @Pamela Passoni. E eu quero deixar uma mensagem aqui, como já dizia Sócrates, né? O segredo da mudança é não focar toda a sua energia em lutar com o passado, mas em construir algo novo. Não adianta você ficar olhando para as feridas da sua criança. Eu sei que por mais que seja difícil, existem aí feridas de rejeição, existe aí você querer estar pertencendo ao meio, e muitas vezes você acaba escolhendo e tomando decisões que não são as mais assertivas e que não são as melhores para você. Então, ao invés de você ficar brigando com o seu passado ou querendo honrar o seu passado, honrar as pessoas que já te machucaram, querendo provar alguma coisa para alguém, procure colocar a tua pirâmide do indivíduo de pé, porque muitas vezes você acha que é merecedor de ser visto, de ser amado, mas você está com essa pirâmide invertida e a ponta não se sustenta. Então, primeiro ser para depois ter, porque se você souber quem realmente você é, você entende o que você é capaz e aí sim você é merecedor de uma vida totalmente abundante. Quero encerrar, então, mais esse episódio do nosso Bonjour Cast. Muito obrigada pela presença de vocês, foi de grande valia. Tenho certeza que muita gente vai se beneficiar com tudo que vocês trouxeram aqui. E até o nosso próximo episódio. Obrigada. Obrigada. Nós que agradecemos pela oportunidade de estar aqui com vocês. Muito obrigada.